Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 11, Jesus é a videira verdadeira. A nossa lição ela vai estar baseada no livro de João, no capítulo 15, do verso 1 ao 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, vamos estudar um pouquinho mais esses versículos. Por que Jesus se compara a uma videira? Primeiro a gente precisa entender, né, o que é videira. A gente vai ver lá falando sobre vinha. Então, videira é a árvore que dá o quê? A uva, que produz uva. E a vinha é a plantação de videiras, a plantação de uvas. E lá no livro de Isaías, no capítulo 5, no verso 7, diz assim: Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então, o que o Senhor está falando assim? Olha, aquele que vai dar fruto, aquele que vai estar dando bons frutos, vamos dizer assim, é Israel. Só que aí, o que a gente acredita que Jesus falou isso? Porque Israel, ele foi chamado para o Senhor para dar esses frutos. Porém, Israel foi falho, ele foi desobediente, ele não honrava o Senhor Deus. Já Jesus, ao contrário, Jesus veio, né, ele glorificava ao Pai, ele foi sempre fiel, obediente. Então, Jesus, sem dúvida nenhuma, ele poderia declarar: Eu sou a videira verdadeira. Então, é por isso que a gente acredita que o Senhor se comparou à videira. Além disso, a videira é uma árvore típica da região ali. Todos conheciam uma videira, todos sabiam como era. Então também fica fácil, se a gente lembrar, o Senhor sempre compara, ele sempre usa as parábolas, ele na pregação dele usava coisas fáceis, coisas do dia a dia das pessoas que estavam lá em Israel. Então é isso. Jesus fala que é a videira verdadeira, porque comparado com Israel, ele não falhou e nunca falhará, né? Vamos seguir. Jesus é como se fosse a raiz da árvore com muitos ramos, ou varas, né? Tem algumas bíblias que falam varas. A raiz não pode ser vista, mas ela é quem distribui a seiva e garante o transporte dos nutrientes para a árvore inteira, mantendo ela viva. Por isso, estar ligado em Jesus é indispensável, tanto para sermos felizes, produtivos e principalmente para nos manter vivos eternamente. Para nós termos a vida eterna, nós devemos estar ligados a Cristo, ligados a Jesus. Por quê? O que seria essa seiva, né? Na árvore, é aquilo que leva, é o nutriente, o alimento para a árvore inteira. Se Jesus é como a videira para nós, ele é o quê? Ele nos dá alimento, alimento espiritual, por meio da palavra dele, por meio das ações, dos milagres, de tudo que o Senhor faz na nossa vida. Então a gente vai o quê? Vai se alimentando. E isso a gente vai produzindo frutos. Então, para ter vida eterna, tem que estar ligado a Cristo. Seguindo, né? A Bíblia também fala que Pai é o lavrador. Então, Deus é quem cultiva e que cuida das videiras e de seus ramos para que deem frutos. Por isso, Deus pode tanto limpar como cortar os ramos. E quando Deus limpa os ramos da videira, quando é que ele faz isso? Deus limpa os ramos quando esses dão frutos, quando os ramos das varas estão dando bastante fruto. E aí o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e limpa. Ele limpa o quê? Ele limpa aquilo que está impedindo, alguma folhinha que não está legal, se tem algum bichinho, o Senhor vai limpando. E na vida espiritual, podemos entender que as pessoas que estão em comunhão com Jesus já dão frutos. São pessoas que estão ligadas, têm comunhão, estão ali junto com Deus, junto com Jesus. Porém, por sermos pecadores, temos algumas falhas, temos algumas coisas que precisam ser corrigidas. Então, o Senhor Deus vai lá e faz o quê? Vai limpando, vai tirando, vai nos orientando, vai nos corrigindo, né, para que nós venhamos dar mais frutos.
E quais são os frutos dessa videira? Né? O que o Senhor quer que nós, como ramos, nós vamos vir a produzir? Quais os frutos que nós devemos dar? Então a gente fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele fala do caráter cristão. Só para a gente relembrar que o fruto do Espírito, ele é formado por 9 características, que é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé e a temperança. A gente já estudou isso, provavelmente o trimestre que vem a gente vai estudar novamente. O amor ao próximo. O Evangelho de Jesus é o amor, Deus é amor. Então, todo momento, todo Evangelho, toda a Bíblia, a gente vai ver sempre o amor. E aqui o amor ao próximo, o Senhor quer que nós venhamos a produzir este amor, olhar para as pessoas como almas preciosas, que precisam sentir o nosso amor por elas, o amor de Deus principalmente por elas. Então a gente tem que estar amando o nosso próximo. E também fazer novos discípulos. Nós devemos falar da palavra de Deus, produzir novos frutos, novas pessoas, para que levem o Evangelho, né, para que sejam salvas também. Então é esses frutos que nós precisamos produzir. Quando que Deus tira, né, os ramos da videira? A gente falou quando ele limpa, agora a gente vai falar quando ele tira. Ele tira quando os ramos não dão frutos. Ou seja, está lá, mas não está produzindo nada. Aí se a gente for pensar na vida espiritual, né? Podemos entender que são as pessoas que não estão em comunhão com Jesus, que não dão mais frutos. E por não estar ligados a Cristo, não são obedientes e praticam ações contrárias à vontade de Deus. Então, esses ramos um dia estavam lá ligados, só que eles perderam a comunhão. Deixaram o Senhor Jesus, né? Por falta de amor, ou por não praticar, por não ler, por não estar em comunhão, por não orar, por não louvar ao Senhor, ela começou a fazer perder a comunhão. E elas, por isso, não estão dando mais frutos. E a Bíblia diz ali no versículo que a gente leu, ali em João 15, do 1 ao 8, lá no finalzinho, ele fala o quê? Que eles vai cortar esses ramos que não dão fruto e vão lançar no fogo. Aqui a gente já está falando já no finalzinho, sabe? Quando tiver o arrebatamento, quando tiver lá já o julgamento final, essas pessoas não vão ter mais comunhão. E aí você pode pensar, nossa, irmã Renata, mas Deus não é amor? Deus não vai cuidar? Lógico que antes de Deus cortar, antes de Deus tirar essa pessoa, o que o Senhor faz? Ele avisa, ele usa pessoas para falar com elas, né? Com essas pessoas que não estão dando fruto, por meio da palavra, de diversas formas. Deus, ele nunca abandona, mas nós mesmos, se não tomarmos cuidado, o que vai acontecendo? Vamos nos afastando. E aí perdemos a comunhão com Deus. É verdade que tudo o que pedir a Deus ele fará? É verdade isso? É verdade. Só que tem uma coisa, tem uma condição que diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem muita gente que usa esse versículo, tudo que você pedir a Deus ele vai fazer, ele vai conceder. Não é bem assim. Vocês têm que estar ligados no Senhor. As palavras do Senhor têm que estar no teu coração. Porque quando nós estamos ligados com o Senhor, né, de acordo com a palavra dele, obediente, normalmente vem no nosso coração, vem na nossa mente desejos que é da vontade dele. Então, ele vai cumprir. Agora, se você não está ligado ao Senhor, se está fazendo tudo o contrário, olha, dificilmente Deus vai cumprir assim, né? Vai fazer aquilo que você está pedindo. Então tem uma condição aí. Então vale a pena, né? Ficar firme com o Senhor, ler a palavra, né? Tá ligado com Ele, porque aí a gente pede as coisas e o Senhor nos dá. Lógico que nós não devemos amar o nosso Deus só pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele é. Só que, como eu sempre disse, a gente não pode ser hipócrita. A gente ama o Senhor Deus porque Ele é e porque Ele também nos dá. Né? A gente não pode mentir. A gente adora ganhar as coisas do Senhor, não é verdade? A gente gosta de ganhar presentes. Então, quando a gente recebe uma bênção do Senhor, é muito gostoso. Você está ligado na videira? E aqui, adolescente e outros que estiverem nos assistindo, vem algumas perguntas. Qual é o seu comportamento na sua casa com a sua família? Qual é o seu comportamento com seus amigos? Qual é o seu comportamento na igreja? E qual é o seu comportamento com Jesus? Comece a pensar, medite, veja se você realmente está dando frutos, bons frutos, né? Porque tem essa também, tem que dar bons frutos, não é só produzir frutos, tem que ser bons.
Porque assim, na tua família, você é obediente aos seus pais? Você ama a sua família? Você ajuda a sua família? Você ora pela sua família? Qual é o comportamento com os seus amigos? Né? Você é da turma da bagunça? Eu não estou dizendo fazer brincadeira, ser uma pessoa divertida, extrovertida. Ou você é só aquele que apronta, aquele que faz bullying com os amigos, aquele que sempre está fazendo alguma coisa para prejudicar, ou tira um sarro assim, sabe? Desagradável, que seria o bullying também, mas que sempre está aprontando. Veja bem qual é o fruto. Ou você é aquela pessoa que é legal, que todo mundo quer por perto, porque você é divertido, porque você gosta, porque você é companheiro, porque você ajuda. E no seu comportamento na igreja? Você é aquele que bate papo, você é aquele que fica no celular, você é aquele que sai toda hora, ou você é aquele que lê a palavra, você é aquele que louva, que presta atenção, que está disposto a adorar a Deus? Qual é o seu comportamento? Qual fruto você está dando? E qual o seu comportamento com Jesus? Como que você está com Jesus? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor Deus? Você tem conversado com Jesus? Você tem se apresentado a Ele? Ou você tem fugido dele? Às vezes até com medo de que Jesus use alguém para falar com você e revelar algumas coisas. Apesar que o nosso Deus, Ele não faz isso. Ele não escandaliza ninguém, Ele não envergonha ninguém. Mas como que está a sua comunhão com Jesus? E aí eu deixo para vocês meditarem e responder, porque somente nós e Deus podemos responder essas questões. As pessoas podem julgar, podem ver, mas o importante é você fazer uma análise e ver, adolescente. Torna a dizer, você é responsável pela sua salvação. Não é o seu pai nem a sua mãe, é você mesmo. Amém? Nós terminamos aqui a nossa lição e vamos para algumas perguntas. Quem é o lavrador, a videira e os ramos, segundo o Evangelho de João, capítulo 15? Por que Deus limpa os ramos? E quando Deus tira ou corta os ramos? 3 perguntas bem fáceis. Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma boa semana, adolescente. Fique com Deus.